Bom, estamos aqui direto de Curitiba, na frente do Departamento de Polícia Federal da Superintendência Regional do Paraná, em que a presidenta Dilma, junto com a Gleisi, o pessoal do PT, Só um pouquinho, presidenta. Só um pouquinho, dá um passinho pra trás. veio visitar o presidente Lula e vamos agora dar uma coletiva de imprensa. Regina, o Toninho, a referência. Bom, o pessoal aqui então começou a assistir. Uai, que coisa boa! Minas Gerais vai ter Dilma senadora! Uai, que coisa boa! Minas Gerais vai ter Dilma senadora! Uai, que coisa boa! Minas Gerais vai ter Dilma senadora! Mais pra trás pra não ir na rua. Na frente, não. Dia de aniversário pra você. Peraí. Você nessa data. Pedro, organiza pra gente sair da rua. Pessoal, um pouco mais pra trás. Tem que ir pra trás da rua. Tem o pessoal de lá, tem que tirar o pessoal de lá. Aqui não vai dar, Pedro. Mas aqui um passo pra frente. Não dá, Pedro. Não dá. Tá, pode ser que? Não, tem que ser atrás de trás. Pessoal, tem que ser um passo pra trás na calçada como combinado. Um passo pra trás na calçada como combinado. A imprensa fica na calçada e a presidenta vai ficar aqui onde eu tô. Vamos se afastar, Vamos companheiros. fazer esse favor. Se afastar pra nós não ficarmos na rua. Não. Pra trás um pouquinho. A referência, o Toninho, vem um pouco pra frente, que tava de referência aqui. Não, mas calma aí. Por favor, a imprensa em cima da Mas aí, se calçada. organizar, eu vou empurrar, cara. Vamos Por favor, não tem a mesma empurrar, cena tem aí. espaço pra todo mundo. Pô, vamos abrir espaço aí, gente. Vamos dividir, tem espaço pra todo mundo aí, cara. Calma, pode ser? Tem espaço pra todo mundo. Calma aí, presidente. Passinho pra trás, passinho Quem pra tá na frente trás. tem que abaixar. Passinho pra trás. Outro Só um pouquinho, passinho. calma. Só um pouquinho. Bom, gente, vamos começar. Só um pouquinho, gente, eu tô falando. Legal, ó. Só um pouquinho, Tânia, só um pouquinho. Calma aí, Tânia. Eu estou aqui porque sistematicamente eu venho conversar com o presidente Lula. E eu hoje vim falar para o presidente Lula uma coisa que eu estou sentindo nas ruas, que eu vejo em todos os atos que eu tenho participado por toda Minas Gerais. Eu estive no Vale do Jequitinhonha, em Mocuri, estive na região norte, estive no Triângulo Mineiro, estive na própria zona da Mata, Juiz de Fora, estive também no Vale do Rio Doce. Enfim, eu estou visitando, estou andando por Minas Gerais. E eu tenho sentido um sentimento muito forte, que eu acho que expressa uma variação, um sentimento, uma espécie de sensação que a população de Minas Gerais, eu vejo também que isso é característico do Brasil, porque Minas Gerais é um pouco da síntese do Brasil, tem pelo presidente. É como se as pessoas começassem a perceber de forma muito clara que o Lula está preso por eles. Ou seja, não por causa deles, mas é uma espécie de representação do fato de que quando o presidente Lula foi presidente, né, e eu tenho a honra de ter sido ministra-chefe da Casa Civil dele, o presidente Lula teve um papel muito importante na construção da esperança do Brasil. Não só da esperança, mas da autoestima do país. Essa autoestima foi algo que ele deixou bastante claro quando se trata, por exemplo, da avaliação que os demais países tinham a respeito da gente. Eu me lembro claramente de vários momentos em que as pessoas internacionalmente reconheceram isso. Na COP15, por exemplo, naquela conferência do clima em Copenhague, o presidente foi aplaudido de pé por todo o plenário. Foi aplaudido várias vezes de pé por líderes africanos em todas as manifestações e participações dele no nível internacional. Por que isso?
Porque primeiro começou com respeito absoluto por uma pessoa que pela primeira vez, diante de um país com o nível de desigualdade que tem o nosso, porque o nosso nível de desigualdade tem de ser distinguido. Tem países até mais pobres que nós. Aliás, muitos países, porque nós éramos a 6ª economia do mundo. O que é um nível de desigualdade? É o fato, que vou dar um exemplo. Nesses últimos 6 meses, os bancos lucraram 41 bilhões e 500 milhões. Enquanto isso, mais de 70% da população tem problema de inadimplência e de endividamento. Por quê? Porque os juros nesse país são escorchantes. Hoje, você está vendo, a Argentina está quebrando. A Argentina está quebrando com toda a laudação que a imprensa brasileira fez do governo Macri. Está quebrando porque não tem reserva, está quebrando porque levou a Argentina a um nível de endividamento brutal, dizendo que ia endividar para investir e endividar para consumir. No Brasil, nós não... Sabe por que nós não quebramos a despeito do governo Temer, do PSDB e de todos eles? Porque nós, eu e o presidente Lula, deixamos 380 bilhões de dólares de reservas. Não quebra por isso, porque somos credores internacionais até hoje. Então, eu vejo nas ruas as pessoas olhando para o presidente Lula e lembrando, não só do Bolsa Família, não só do Luz para Todos, não só do Minha Casa Minha Vida, mas lembrando que nós fizemos saneamento, que nós entregamos em todos os municípios do Brasil inteiro, que tem população de até 50 mil habitantes, uma retroescavadeira, uma motoniveladora e um caminhão caçamba. E onde tinha seca, além disso, entregamos mais 2, pá carregadeira e caminhão-pipa, para ajudar as pessoas e os prefeitos a fornecer água para as pessoas. Era um outro país. Era um país que construiu IFETs aqui, em qualquer estado da federação. Institutos Federais de Educação Tecnológica. Por que tem de ter educação técnica? Então, as pessoas, elas olham tudo isso e percebem também uma outra questão. Há uma perseguição ao Lula. Há uma perseguição, não bastou a ONU, o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos da ONU, dizer que tinha de garantir os direitos políticos do presidente Lula, que ele tinha de concorrer à presidência. Não. Passaram a considerar a ONU, as decisões da ONU não mandatórias. É uma grande surpresa. Por quê? Porque nós ajudamos a fundar a ONU. Nós somos responsáveis pela construção da ONU. Tanto é assim que é por causa da nossa importância dentro da ONU que toda a Assembleia Geral que ocorre em setembro é aberta pelo presidente da República do Brasil, da República Federativa do Brasil. Por quê? Por causa dessa importância. Então, é um desprestígio imenso, uma perigosa ação em relação à comunidade internacional não cumprir essa decisão. Nós estamos vendo que para todo mundo vale concorrer sub júdice, para o Lula não vale. Nós estamos vendo que condenaram o Lula dizendo que o crime era indeterminado, se a moda pega, todos nós vamos ser condenados e não saberemos por quê. É algo fundamental numa democracia que todos sejam iguais perante a lei, mesmo que não sejam iguais socialmente ainda. Mas a democracia não pode julgar diferentemente a Dona Maria, seu João e o mais rico cidadão brasileiro. Todos têm o mesmo direito. A lei é geral e irrestritamente aplicada a todos. Então, eu vejo uma coisa fantástica. A consciência da população brasileira chegando a um ponto de perceber com clareza o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que essa eleição, ela traz também um momento de grande conscientização. O Brasil é assim. Nós não somos insurrecionais como alguns outros povos, que vamos para a rua, né, e fazemos grandes manifestações. Mas nós sempre escolhemos as eleições como um momento de manifestação da consciência das pessoas. Porque nós somos um país, verdadeiramente, que não gosta de ódio. Nós não gostamos de ódio, nós não gostamos de violência, nós não gostamos de preconceito,
Nós não gostamos que as pessoas fiquem sistematicamente querendo destruir as outras. Nós queremos construir o quê? Nós queremos construir consensos. Nunca partiu de nós qualquer violência. Eu fui submetida a uma grande violência. A uma grande violência. Com conteúdos misóginos, machistas, inclusive diante da minha própria família. Eu fui submetida a uma forma de tratamento que no Brasil não foi dado a nenhum presidente da República. Nunca. Então eu quero dizer o seguinte, eu era a primeira mulher eleita por 2 vezes presidente da República. Não respeitaram sequer a condição de mulher, primeira mulher presidente. E eu acho o seguinte, não é hora de eu ficar lamentando isso, só é hora de eu dizer o seguinte, e isso não pode se repetir com nenhuma outra mulher, não pode se repetir com nenhum outro homem. Nós temos de ser capazes de, nessa eleição, lavar e enxaguar, enxaguar a alma do Brasil. Nós temos de recompor a nossa capacidade de diálogo. Agora, criar ódio. O ódio, quando você planta o ódio, você colhe tempestade. Em qualquer lugar do mundo foi assim. Radicaliza, incentiva a perseguição, como a mídia fez. A mídia no Brasil fez isso, fez comigo. Eu não estava eleita quando, nas bancadas da Rede Globo, pediu o meu impeachment. Falava que agora a solução é só o impeachment. Eu vou mostrar isso em gravação, no meu programa de TV. Isso ocorreu comigo. Então, eu lamento muito que essas coisas tenham acontecido, mas eu estou vendo uma energia muito boa no povo brasileiro, uma energia de transformação, de esperança e de eu quero resgatar a minha autoestima. Presidenta, como foi agora a visita com o presidente Lula? Olha, foi muito boa. Eu quero dizer para vocês que em momento algum do meu impeachment eu chorei. Nunca eu chorei. E dizia o seguinte, essa mulher é porque ela é dura, ela é ruim, né? Então não chora. Não é isso, eu não choro na frente de inimigo. Não choro. Agora, não chorei na minha cadeia, não chorei na minha tortura, eu não choro. Agora, quando se trata do presidente Lula e da absurda, mas absurda, eu acho que é mais do que injustiça, sabe assim? Porque talvez seja a palavra mesmo injustiça, não há justiça maior do que você condenar uma pessoa inocente. Com ele eu choro. Eu lembro dele, eu choro. Eu também choro aqui com a senhora. Presidente, o candidato Jair Bolsonaro sofreu um ataque à faca, coisa de 1 hora, em Juiz de Fora, que é seu estado. O que a senhora pode comentar a respeito? Eu acho lamentável. Agora, acho que incentivar o ódio cria esse tipo de atitude. Você entende? Você não pode falar que vai matar ninguém. Não pode fazer isso. Principalmente um candidato à presidência. Agora, quem fez isso tem de pagar. Quem fez isso não pode ficar impune. Por que não pode ficar impune? Porque tem de servir de exemplo para ninguém ousar fazer isso com nenhum candidato. Isso não pode acontecer. Um país democrático que se respeita, que quer ser civilizado, não pode admitir que se esfaqueie qualquer candidato à presidência da República. Não interessa quem seja, não se admite isso. E nós não podemos flexibilizar certas coisas. Porque se a gente começa a flexibilizar, nós vamos ter consequências danosas. Não é só para os candidatos, mas para as crianças, para os jovens, para as pessoas, para os homens e mulheres desse país. Presidente, existe uma expectativa muito grande pela substituição do presidente Lula na campanha, né, pelo nome de Fernando Haddad, e alguns setores se preocupam com os riscos de uma possível demora. Onde que a senhora se coloca? Como a senhora avalia essa situação? Você sabe que eu acho uma coisa estranha, sabe? Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava para ser julgada pelo impeachment, e o julgamento, como vocês sabem, era no Senado. Começou uma campanha na mídia e também em algumas áreas dizendo o seguinte: presidente, a senhora não pode ir no Senado. Presidente, no Senado vai ser extremamente constrangedor para a senhora. A senhora vai ser atacada. É interessante que eram aqueles que eram favoráveis ao impeachment que diziam isso. Por quê? Porque não queriam que nós tivéssemos a narrativa de que havia um golpe no Brasil. Queriam que nós fugíssemos
como se fôssemos nós os culpados. Eu não fugi, eu enfrentei o Senado. Eu fui ao Senado responder e deixar claro que se tratava de um golpe de Estado sem crime de responsabilidade. Com Lula querem fazer uma mesma coisa. Quem é responsável por uma das maiores barbaridades, que para mim é a terceira etapa do golpe, a primeira é meu impeachment, a segunda é aprovar no Congresso uma pauta que não foi legitimada pelas eleições, a terceira etapa é prender o Lula e impedir que ele seja candidato. Querem que nós sejamos os algozes, que com as nossas mãos nós condenemos e tiremos da campanha presidencial um inocente? Bom, nós escutamos a decisão do TSE, temos direito de recorrer. Enquanto tivermos o direito de recorrer, nós vamos recorrer. A hora que acabar esse direito, nós vamos discutir o que faremos. Agora, o Lula vai ser tirado por algozes que vão ficar claros perante a história, porque eles não querem ficar com a cara de algoz. Você veja só que situação estranha nesse país. Dá o golpe. O Alckmin passa o tempo inteiro falando que o golpe é meu e do Temer. É fantástico essa história. E ele apoiou um governo. Eu tive um vice apenas. Um vice que até se chamou de decorativo. Aí a avaliação é de você, se ele era decorativo ou não. Agora, presidente, ele não foi decorativo, porque veja o caos que ele instaurou nesse país. Quem é responsável? O PSDB. Eu achei fantástico o fato de que ele se esconda. Todos se escondem. Todos. Hoje ninguém deu golpe nesse país. Vocês se cuidem, hein? Estou até desconfiada que não houve golpe. Até desconfiei. Não sei o que faço aqui hoje. Porque em condições normais de temperatura e pressão, estaria em Brasília. Presidente, muito obrigada. O ministro Fachin negou o recurso do PT. Foi olha, eu senhora. Não sou advogado. Olha, querido, se a gente fosse responsável por tudo aquilo que indicasse, eu teria de comprar um camisolão branco, uma sandália franciscana, pegar aquele chicote de ponta de metal e chicotear. Cada pessoa é responsável depois da sua indicação pela condição de cidadã e cidadão responde pelos seus atos, como eu respondo pelos meus. Muito obrigado. Essa foi a coletiva, então, com a presidenta Dilma. Eu sou lulista! Sou ativista! Por favor, pessoal da imprensa aqui da vigília também. Quem começou a assistir agora, essa foi a coletiva de imprensa com a presidenta Dilma, que agora está aqui visitando a Vigília Lula Livre, vai conversar um pouquinho com o cineasta Silvio Tendler. Ana, falando aqui. Que coisa boa! Agradecida pela música. A nossa legítima. Lógico, seu. Você não é da Petrobras? Sou líder. Sou do setor elétrico. Você é do setor elétrico. Eu sabia que eu de algum lugar. Certificado dos engenheiros. Esse filme é nosso. Esse filme é uma foto aí. Esse filme? Nós estamos patrocinando. Isso é a história da candidatura dos governos nacionais pelo capital financeiro internacional. Bom, essa foi então a coletiva de imprensa com a presidenta Dilma, em visita, após a visita ao presidente Lula. Ô, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês. Aproveito que eu não encerrei ainda no Mas é o seguinte, eu encontrei o presidente Lula com aquela força que me caracteriza. Porque o Lula tem uma capacidade de funcionar assim como se fosse ele capta a nossa energia, capta de vocês, capta a minha, capta essa energia, mesmo ele não estando lá nas ruas, aqui ele não podendo andar, ele de fato está andando pelas nossas pernas, falando pelas nossas vozes, sentindo pelos nossos corações. Então, vocês aqui que fazem o acampamento, que vêm aqui, que prestam solidariedade, vocês
a gente tem de agradecer muito, porque vocês têm esse condão de transformar tudo isso numa imensa força para ele. Nós somos o primeiro vizinho dele. Vocês são os primeiros vizinhos. Vocês compartilham a rua. Eles mandam mensagem para nós mandamos para ele. E é direto, e ele manda muita coisa para nós. Trabalha, se organiza, peçam voto e vão ganhar as eleições. Presidente, Força para vocês do MST também. Nossa, Susan, ela veio da Itália Você hoje. veio da Itália? Ela é da Central Sindical Italiana e vai concorrer à CSI, a nossa central, vai concorrer à Central Sindical lá. Eu sinto muito não falar uma palavra de italiano. Sempre penso que se eu entendo um pouco de italiano, você pode entender um pouco de português. Somos irmãos. Então, quero te dizer sorte e muito boa luta. É muito bom ver uma mulher exercer uma função tão importante. Grazie. Grazie tanto, não é isso? Grazie tanto. Obrigado. Fala, presidente. Vai pegar seu voo, né? Você tá... Tchau, pegar o voo. Tchau, presidenta! O pessoal que começou a assistir agora, então, sai a presidenta Dilma agora para cumprir a sua agenda, candidata a senadora por Minas Gerais, né, pelo PT. E deu uma fala aqui agora junto com o cineasta Silvio Tendler, o pessoal todo aqui do MST, os movimentos sociais, sindicais estudantis que estão por aqui. Gleisi Hoffmann continua ainda por aqui também, mas já já as duas seguem. Aqui a Márcia. Márcia estava com o Lula lá? Estava com o Lula. Ah, não quer falar com os jornalistas livres? Não, ela tem eu vou. Então tá, gente. Márcia querida aqui, Márcia Tiburi. Estava com o presidente Lula lá também. E também tá saindo correndo aqui. Ela fez uma fala, a gente transmitiu hoje já aqui ao vivo também na página dos Jornalistas Livres. Né? Tá aqui na nossa página, mas estão seguindo então ela, Gleisi e a Dilma para pegar o voo e seguir com a agenda. Seguir então com a agenda. É isso aí, boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente volta amanhã com mais transmissões ao vivo na vigília Lula Livre, em frente ao prédio da Polícia Federal, onde há 152 dias se encontra o presidente Lula, lutando pela sua liberdade, o seu direito de participar das eleições, né, de todas as formas de defesa jurídica, todos os recursos que eles têm, tanto no TSE como agora no STF. E é isso, a gente fica por aqui então. Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Viviane Ávila para os Jornalistas Livres.